Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre cactos e suculentas pintados. Eu sou o Gui Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta dos meus vídeos, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Primeiro, eu acho que seria muito importante a gente tentar entender o que pode estar por trás de uma simples planta pintada à venda numa loja. Por que eu digo isso? Porque não é desconhecido das pessoas e não é atual, né? Não é uma coisa nova, que o ser humano ele tem essa tendência a querer as coisas exclusivas, a querer as coisas diferenciadas, para se sentir pertencente a um grupo de pessoas exclusivas, né? Isso é uma coisa que nasce com o ser humano, mas que muitas vezes elas são levadas ao extremo por muitas áreas das indústrias, né? Como, por exemplo, joalherias, moda e agora plantas, né? Então, normalmente a indústria ela começa a trabalhar por desenvolver coisas que tornem coisas simples em coisas exclusivas, né? E é o que acontece, por exemplo, com esse tipo de produto. Por que eu digo isso? Se a gente for analisar mais friamente falando, pessoal, essa planta aqui, por exemplo, é uma agavoide, né? Uma Echeveria agavoide, que originalmente ela tem esse formato e essa cor. Então vocês podem ver que a planta em si, pessoal, naturalmente ela já é maravilhosa, na minha opinião ela já é linda e ela não precisaria de nenhum tipo de interferência para se tornar atrativa. Mas eles foram lá e criaram uma tinta para poder tingir essa planta e vendê-la com uma cor diferenciada. O que acontece, pessoal? Vocês entendem que por trás de uma simples tintura na planta está o fato de que as empresas querem lucrar em cima da gente? Uma planta convencional, na sua forma original, como essa agavoides, por exemplo, ela não custa mais do que R$10, dependendo do tamanho, né? Ela custa em torno de R$5, R$6, pessoal. Por quê? Porque é uma planta comum, né? Para quem cultiva suculenta sabe disso, ela é uma planta comum, ela não é uma planta rara, ela é uma planta de fácil cultivo, né? E o que acontece é que você acha ela em praticamente qualquer lugar, até supermercados, floriculturas, enfim, você consegue encontrar essa planta na sua forma original. Então, os cultivadores, eles deixaram de lucrar, digamos assim, com esse tipo de planta, porque a maioria das pessoas já tem, né, essa planta na sua coleção. Então, meio que o interesse comercial deu uma caída por conta disso. Aí, o que acontece? Vem uma empresa e cria uma tinta que, segundo eles, não é prejudicial para a planta, tingem a planta e vendem a mesma planta que deveria custar no máximo R$5, R$6 por R$30, R$25. É mais que o dobro, pessoal. E é aí que a gente começa a entender um pouco, né, do que tem por trás dessas plantas simplesmente coloridas, né? Quando a gente pensa mercadologicamente falando, é muito mais lucrativo para o lojista, ao invés de vender uma planta na sua aparência comum custando R$5, R$6, vender uma versão dela tingida por R$30, R$40, até R$50. Eu já vi essas plantas serem vendidas, pessoal. Tem gente que gosta e tem gente que compra, porque senão elas não continuariam sendo produzidas. E aí, pessoal, também me ocorreu uma outra questão que é: será que as pessoas que vão lá na loja e compram uma planta colorida, elas têm ciência de que essa planta não vai apresentar essa coloração para o resto da vida dela? Eu acredito que tem muita gente, pessoal, que não lê rótulos e etiquetas, por exemplo. E apesar de existir aqui uma comunicação, eu já vou mostrar com mais detalhes para vocês, dizendo que essa planta é colorida artificialmente, em nenhum lugar diz, por exemplo, que essa planta vai se desenvolver de uma forma natural, né? Depois que você compra ela e ela começa a soltar os novos brotos e as novas folhas, né? Aqui, por exemplo, é bem visível, né? Os novos brotinhos desse cacto, por exemplo, eles já apresentam sua coloração original.
Isso para mim soa muito mais como uma propaganda enganosa, digamos assim, porque você está comprando um produto colorido que assim que ele começar a se desenvolver, ele vai voltar à sua forma original, né? E vai voltar à aparência de uma planta de 5, 6 reais. Porém, você pagou nela 30, 40 reais. Eu acho que é uma forma de ganhar dinheiro em cima das pessoas, pessoal. Mas isso é apenas uma opinião minha. E aí vem aquela questão que a maioria de vocês devem se perguntar também, que é, afinal de contas, essas tinturas, elas são prejudiciais ou não são prejudiciais para as plantas? E aí eu vou dizer para vocês, pessoal, que esse é um assunto bem controverso, porque é claro que as empresas que desenvolvem essas tinturas, elas vão dizer para a gente que não são prejudiciais, que não fazem mal para as plantas, porque a intenção deles é vender isso, né? Então, se eles não disserem que isso não é prejudicial, o negócio não vai ser vendido. Por outro lado, eu acho que a maneira mais fácil da gente entender que de alguma forma isso é prejudicial para as plantas é observando. Por exemplo, quando a gente pega aqui, no caso dessa Echeveria gavoide, a sua versão original, né, natural, a gente percebe que as folhas são bem gordinhas, são bem larguinhas, elas são todas viradas para cima, né? Elas têm esse formato compacto de roseta, característico da maioria das Echeverias. E aí quando você coloca do lado a versão pintada, você consegue enxergar, por exemplo, que toda essa parte pintada é uma parte um pouco sofrida da planta, né? Que as folhas estão caídas, apesar de elas estarem durinhas e aparentemente saudáveis. Eu acredito sim, pessoal, e isso é uma opinião minha, que quando você coloca uma camada de tinta sobre a planta, você impede ela de receber luz do sol e de fazer fotossíntese. É claro que por conta da planta absorver e armazenar muita água, principalmente as suculentas, né, que armazenam muita água nas folhas, elas são capazes de se manter vivas por um tempo porque elas conseguem produzir o seu alimento porque elas têm água dentro das folhas. Mas a partir do momento que elas são impedidas, né, de receber luz do sol e fazer fotossíntese, elas começam a morrer aos poucos. E aí, se a gente observar, pessoal, a planta começa a se desenvolver, né, e soltar novas folhas. Isso se ela tiver energia suficiente para poder conseguir fazer fotossíntese, né, emitindo as folhas novas com a coloração original da planta. Eu particularmente acho que, apesar de não ser tóxico para a planta, esse tipo de tintura, ele é prejudicial sim, porque impede as folhas de fazer fotossíntese. E aí, pessoal, falando de aparência, eu acho que isso é muito relativo, né? Porque tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, então isso vai do gosto da pessoa. Eu, particularmente, acho essa Haworthia, por exemplo, na sua versão original, olha só, com esses detalhes, né, nas folhas, pintadinhas, né? Parece que é feito à mão, inclusive, né? Eu acho isso muito mais bonito do que quando você pega a planta e pinta de uma cor qualquer, tirando toda essa elegância que a planta tem, enfim. Eu, particularmente, não gosto dessas plantas tingidas. Primeiro porque elas não vão durar com essa cor para sempre. E segundo porque você tira completamente, né, a aparência original da planta, que é maravilhosa. Sem contar que a planta não consegue fazer fotossíntese direito, pessoal. Enquanto ela não emitir folhas novas sem essa camada de tinta por cima, ela não consegue receber os raios de sol e fazer a fotossíntese como deveria. Então, por isso é que o desenvolvimento dessas plantas muitas vezes fica prejudicado, né? Como a gente pode ver nesse caso aqui, por exemplo, que a planta fica bem disforme da sua forma original, né? Apesar de ser a mesma planta, às vezes nem parece ser, né? E aí, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês sobre essas informações aqui que vem, né, junto com a planta. São todos iguais. Eu vou até tirar aqui para mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre essas informações. Inclusive, pessoal, uma informação é a seguinte: essa tendência de plantas pintadas, ela surgiu há muito tempo já na Europa, né, por uma empresa holandesa que criou a primeira versão dessas tintas, e desde 2014 já era comercializado lá na Europa esse tipo de planta. Aqui no Brasil foi trazida, né,
essa tintura em 2018 por essa empresa Makeups e foi lançada inclusive na Expo Flora lá em Olambra na edição de 2018. Então, desde então, essas plantas são comercializadas. Nessas informações aqui, então aqui tem o nome da empresa, né? Aqui diz que a gente deve manter a planta em meia sombra, pelo menos esse desenho me indica como meia sombra. E aí me vem na cabeça, como que você coloca, por exemplo, um cacto, que é uma planta de sol pleno, em meia sombra, né? Aí é que vai começar a acontecer, por exemplo, o que está acontecendo aqui, que são esses brotos nascendo bastante estiolados, né? Esticados por falta de sol. Mas, pelas indicações aqui da empresa, seria meia sombra. Aí, pouca água e temperatura entre 22 e 12 graus. E aí veio uma outra questão para mim, tropical e quente, como o Brasil, é meio difícil conseguir manter a planta nessas condições, né? Aí aqui diz que não pode comer e colorido artificialmente. Então essas são as informações, aqui tem o site da empresa. Quando vocês entram nesse site aqui, pessoal, vocês não encontram praticamente informação nenhuma, a não ser que são plantas tingidas e que é uma tendência e que não faz mal para as plantas. Basicamente é isso que está dizendo lá no site. Eu até pensei em propor para vocês acompanhar o desenvolvimento dessas plantas aqui no canal, pessoal. Mas, sinceramente, eu não vejo muito sentido a gente fazer isso, porque é bem óbvio, né, acredito eu, que o desenvolvimento dessas plantas a partir de agora vai ser normal, né? Dá para ver aqui, por exemplo, as novas folhas que estão surgindo, que elas já apresentam a sua coloração natural, né, sem a tintura, e que elas vão começar a se desenvolver na sua forma original. Então eu acredito que não tenha muita necessidade a gente acompanhar isso. É claro que eu posso mostrar aqui eventualmente, né, o desenvolvimento dessas plantas e ver como que elas estão, mas não tem muito segredo, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as informações que eu trouxe aqui sejam úteis para vocês de alguma forma. Lembrando que tudo isso aqui são apenas opiniões minhas relacionadas a isso, né, a essa prática em cima das plantas. Porque no final das contas, as plantas são seres vivos, né, que precisam receber a luz solar para fazer a fotossíntese e produzir o seu alimento para continuar se desenvolvendo saudavelmente, né? E aí quando você coloca uma camada de tinta em cima de uma planta, impede ela de receber adequadamente a luz do sol para se desenvolver, enfim, para ser saudável, eu acho muita crueldade com a planta, né? Eu acho que a gente não deveria financiar esse tipo de prática, porque isso acontece hoje, mas quem garante que coisas piores não possam acontecer no futuro, não é, pessoal? Porque, como eu disse, o ser humano ele tem essa ganância, né, e essa ansiedade por ter coisas exclusivas. E as indústrias, elas não medem esforços para atender essa demanda, né, e conseguir ganhar dinheiro em cima disso. Então é isso, pessoal. Muito grato pelo apoio de vocês até aqui no canal. Isso significa muito para mim. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau!